Escolha ser campeão. Performance. Em 2024, a Abravec comemora 35 anos de trabalho em prol dos médicos veterinários, da atividade equestre e do bem-estar animal. Além dos congressos e eventos, estamos envolvidos nas principais causas da equidicultura, por meio de comissões no Ministério da Agricultura, CRMVs, Câmara Setorial de Agricultura, apoiando o IBEC, além de participar ativamente das comissões para o bem-estar animal. Ações fundamentais para garantir respaldo técnico ao esporte, sanidade e atividades relacionadas à medicina equina. Para sediar esse evento comemorativo de 35 anos, escolhemos o complexo Royal Palm Hall, em Campinas, São Paulo. Um complexo de eventos inovadores de alta tecnologia para receber nossos palestrantes nacionais e internacionais, congressistas e expositores, nessa edição que ficará para a história da medicina veterinária equina. Os sócios da Abravec contribuem para que a entidade tenha cada vez mais força e juntos defendamos os interesses da nossa classe. Save the date, 4, 5 e 6 de julho de 2024. Abravec 35 anos. Uma associação ainda mais forte depende de você. Pessoal, mais um podcast agora do Portal Cavalos. A gente está iniciando aqui com mais um episódio. Agora a gente vai estar conversando com o veterinário e professor Gustavo Zanotto e a Paula Tokawa, especialista em clínica e cirurgia de equinos. E a gente, como sempre, do meu lado, o Hélio, a gente está tocando a gente tá fazendo uma tocada meio rápida aqui, né, Hélio? O desafio hoje tá 2 sendo na dias. atrás do outro. Foi uma novidade para nós, esse projeto é novo, a gente está muito feliz. Então, o Hélio está aqui com essa parte técnica, conhecendo mais as pessoas que eu, e a gente vai conversar um pouquinho para contar a história de vocês para o nosso ouvinte, que é um ouvinte não tão técnico, mas um ouvinte muito interessado. A gente sabe que o caminho mudou e agora as pessoas gostam de estar dirigindo, ouvindo falar sobre cavalo também. Então, Gustavo, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho pra gente. A gente vai dividir aqui o microfone vocês dois. Falasse um pouco da sua história, o porquê da veterinária, da sua formação e o caminho que você está hoje. Perfeito, Joia. Muito obrigado pelo convite. Então, a veterinária, na verdade, começou o cavalo na minha vida depois da veterinária, né? Então, desde pequeno, ia para o sítio dos meus avós, montava cavalo, sempre fui apaixonado por cavalo e na minha cabeça eu sempre seria veterinário de cavalo, né? Era o que eu sempre quis. E acabou que foi, né? Eu montei cavalo, fiz hipismo. Na época do vestibular não tinha dúvida, é veterinária. Entrei na faculdade veterinária para fazer cavalo. E graduei na Federal do Paraná, em Curitiba, formei em 2008. Aí fiz um ano de residência na USP, de 2008 a 2009. Fiquei mais um ano como trainee ali. Aí comecei o mestrado na USP e comecei a dar aula na faculdade aqui em Campinas, faculdade em Anhanguera. E aí em 2012, 2013 tinha acabado o mestrado. E eu falei, qual que é o próximo passo? E agora? Sempre tive aquele sonho de fazer um doutorado nos Estados Unidos, né? Nunca me imaginei morando lá, mas sempre tive aquela vontade de ter aquela experiência. Aí, meio que do nada, mandei um e-mail pro Dr. Frisby, que acabou sendo meu mentor lá. Depois perguntou, eu fiz meu mestrado, trabalho na parte de articulação, cartilagem, hidrogel. Gostaria de saber se tem alguma oportunidade aí para mim. A única vez na vida que ele me respondeu em 15 minutos, né? Ele me respondeu 15 minutos depois, acho que tem alguma coisa para você aqui. Rapaz, aí... né?
3 Dr. meses depois eu Frisbee já é tipo estava lá. uma sumidade no assunto de terapias tá. celulares. Então, quer dizer, ele foi em pessoa que ele já admirava, provavelmente por causa de todos os trabalhos que ele usou durante o mestrado, né? Sim, eu sempre acompanhei muito a publicação deles, eu acompanhei o grupo da Colorado State, eu lembro, na verdade, umas coisas que não são meio loucas, né? Mas eu estava, sei lá, segundo, terceiro ano da faculdade, olhando na biblioteca alguns livros sobre, eu fazia umas pesquisas de iniciação científica com respiratório, e passei na biblioteca assim e vi um livro, Joint Disease in the Horse. Eu falei, putz, alguém escreveu um livro só sobre doença articular, né? Uma coisa assim, para um aluno. E eu lembro que eu peguei aquele livro, fui para frente da biblioteca, abri a primeira página e aí você vê, né? Wayne McRae, Frisbee, Kalchek, né? Todos os autores daquele livro. E todo mundo Colorado State, a grande maioria dos autores da Colorado State. E eu lembro que naquele momento, um dia eu vou fazer o doutorado lá. Olha. Segundo, terceiro ano da Eu faculdade. acho o máximo isso. Aí, Um e-mail na hora certa, no dia certo, respondido em 15 minutos. Aí passou um monte de tempo, né? A vida dá esses ciclos, que eu falei, fiz mestrado, não sei o quê. Aí já não tinha mais, esse, tipo, tinha vontade, mas não estava assim, pensando, até um momento que eu falei assim, cara, acho que preciso fazer alguma coisa fora. Aí vou para onde, né? Eu falei assim, não, se eu vou tentar alguma coisa, eu vou para Colorado, que é onde, né, era talvez um dos maiores grupos, se não o maior grupo que estudava doença articular em cavalo. E eu não tinha contato nenhum com o Frisbee. Não é assim que Eu ia fazer essa pergunta. Por que ele te respondeu tão rápido, em 15 minutos? Até hoje eu não sei responder isso. Acho que nem ele. Porque... Porque poderia ter um vínculo, alguém falou alguma coisa. Não, né? não. Foi assim, muito... Minha irmã já estava nos Estados Unidos, ela fez mestrado lá. E eu falei com a minha irmã, falei, pô, tinha vontade. Só que você não tem contato nenhum. Ela falou, a maioria do e-mail dos professores você acha na internet. Eu falei, você acha na internet? Eu falei, tá no site da faculdade. Gente, entrei no site, peguei o e-mail dele. A minha irmã me ajudou a escrever, porque eu não falava inglês naquela época, né? Eu falava muito pouco. A gente escreveu um e-mail e aí 15 minutos ele falou, não, acho que tem alguma coisa para você aqui. Aí isso foi em, sei lá, abril. 1º de agosto eu já estava na CSU como visitante. Que ano foi isso, Gustavo? 2013. 2013. 10 anos já. Isso, vai fazer 10 anos de Estados Unidos agora em agosto. Aí fiz fui lá, fiquei como visitante um tempo. Aí eles falaram assim, putz, a gente gostaria de alguém aqui para fazer um internship em imagem, né? Você topa, Gustavo? Eu falei, topo, né? Naquela hora eu falei assim... Não, tudo. E eu me lembro que o Frisbee me falou isso para mim. Ele falou assim, aprender isso vai te dar um diferencial que nenhum outro tem, né? Então ele falou assim, eu não posso tomar decisão por você, mas eu, se fosse você, faria isso. E eu falei para ele assim, eu vim para ficar 6 meses, eu tinha, né, essas condições. Agora, para um ano, eu não tenho. Não tenho. E eu falei, deixa eu perguntar lá em casa, porque eu precisava da ajuda dos meus pais, né? E aí eu lembro, meu pai, tipo, ele nunca quis que a gente fosse morar longe, né? A gente é bem família. E ele falou, não, mas se é isso que você quer, vai que a gente dá um jeito. E aí foi uma sequência de eventos. Eu comecei a fazer um internship, aí apliquei para uma bolsa de doutorado, consegui a bolsa de doutorado, aí já comecei a fazer o doutorado com o Dr. Frisbee lá. E aí em 2016 eu tinha acabado o internship, já tinha ficado um ano treinando o pessoal lá na parte de imagem, de ultrassom. E aí o pessoal do Sports Medicine começou a ver a necessidade de ter um treinamento em imagem, né? Que eles falaram assim, a gente vai fazer os atendimentos e não tinha ninguém muito treinado em fazer ultrassom, imagem, essas coisas. E aí eu era, né, o que estava treinado ali, estava treinando uma turma. No melhor lugar, né? Daí a gente, daí eles falaram assim, Gustavo, você quer fazer a residência? E foi a primeira vez que o grupo da CSU aceitou alguém fazer a residência e doutorado ao mesmo tempo. Geralmente eles não... Então eles abriram uma sessão para mim e falaram assim, não, acho que o Gustavo consegue. Até porque eu já tinha feito 2 anos de doutorado. Então, boa parte dos meus créditos já estavam feitos, né? Então aí foi uma combinação. E aí foi até 2019, quando eu acabei a residência, acabei o doutorado em 2019. Em outubro eu fui fazer uma entrevista, fui fazer chamo de locum, que você vai para a universidade trabalhar por um período curto para cobrir, por exemplo, as férias de um outro professor. Aí acabou isso, eles me chamaram para entrevistar para uma vaga lá na Texas A&M. Aí entrevistei, em dezembro já tinham feito a proposta, eu tinha aceitado, assinei o contrato dia 9 de dezembro. Eu lembro que eu estava na IP lá em Denver quando assinei esse contrato. E aí comecei na Texas A&M,
num momento muito estranho, porque eu comecei junto com a pandemia, né? Eu ia falar isso, em 2019, ele assinou no começo da pandemia. Foi assim, abril de 2020 eu estava indo para lá, Dezembro né? de 2019. Dezembro de 2000 foi quando começou, e abril foi quando estava fechando tudo, né? Sim. Então eu fui me mudando, tipo, do Colorado pro Texas, as coisas fechando, né? Eu lembro que eu saí do hotel que eu fiquei na primeira noite para até entrar num apartamento alugado. Assim que eu saí do hotel, o cara falou: você é o último hóspede aqui, a gente está fechando tudo assim que você sair. Caraca. Aí fiquei 2 meses, né, lá, né? Numa cidade nova, sem Zero, conhecer muita gente. Zero. Não tinha Com tudo móvel, fechado, não tinha nada, não dava nem como pra comprar as conhecer. coisas. Você pegou o pior momento pra ficar sozinho, né? Daí- Tudo muito difícil, né? Daí, de repente, voltou, né? Voltamos a fazer as atividades, só que daí o pessoal falou: ele já está aqui 3 meses, então ele já sabe o que está acontecendo, né? E eu meio que entrei, então, assim, tem muita coisa que eu não tive uma orientação, né, de como funciona a Texas Emerald. Eu falei assim: você já está aí 3 meses, então você Tá sabe. tudo bem, Eu falei: mas lembra que eu estou 3 meses no meu apartamento. Fechado, trancado. E aí são as dores também de ter uma profissão em ascensão, né? Num momento Sim, que seria o seu melhor momento. E aí são as dores de quem passa pelo processo, Pois né? teve muito aprendizado ali, né? Até de Sim, como que é imagino. você se mudar para um lugar novo. Novo, né? Então, mas aí Não agora são só já tá- glórias, né? Tirando não. a pandemia, independente da pandemia, não Não, é né? só simples, né? Meu filho, por exemplo, foi veterinário, quis ir, era a ideia dele, passou 1 ano e 8 meses, ele ligou e falou: eu não sou feliz aqui. Eu quero ir embora. Eu falei assim, ele falou: eu achei que eu nunca ia falar isso pra você. Nunca. Eu achei que eu ia ficar aqui pra sempre. Eu não sou feliz aqui. Eu vim embora. Sim. Né? Porque não é tão simples. Né? Não, sem dúvida. Aí você vê a história. Ele contou de uma forma super resumida uma coisa que foi em 2013. Fiz a residência na USP, depois fui em 2013. História gigante, Super né? resumida, mas, poxa, 10 anos de estudo. Dedicado só ao estudo. Entendeu? E depois nós vamos conversar, vocês vão ver que A história- faz todo sentido, porque porque ele consegue passar a Paula. Paula, fala um pouquinho da sua história pra gente, pro ouvinte entender um pouquinho com quem que a gente... Ó, vou de quem a deixar gente vai claro estar uma ouvindo. coisa. Quando falar em nomes, eu sou muito fã dos dois. Que bom. Como pessoa, obrigada. amizade, assim, como tudo, são pessoas fantásticas. E não à toa, os dois. A Paula foi para os Estados Unidos, Sim. né? Uma época junto com o Gustavo lá. E eu falei: cara, as melhores pessoas juntas. Então, Então, um prazer estar aqui falando com vocês hoje. Eu fiz medicina veterinária na minha região mesmo, em Presidente Prudente. Me formei no final de 2015. Depois eu passei um período lá no Excenter, no Pacola. Trabalhei como autônoma, trabalhei como residente de Aras. E depois iniciei minha residência na Clínica de Cirurgia de Equinos, da USP. E agora eu estou terminando o meu mestrado lá. Faço sob orientação da professora Raquel Bacarin. Tive a oportunidade de participar de um projeto de pesquisa com o Gustavo também lá na Texas A&M. E acho que é isso. e é palestrante, E é palestrante aqui da Bravec. Sim. O Esse ano eu tema, tive a qual a palestra que você oportunidade, a apresentou? honra de apresentar sobre os efeitos residuais da triancinolona e da betametasona interarticular. Que baita tema. É. Que depois a gente vai falar a respeito. É um baita muito bacana. Entendeu? Os rumos da carreira agora é o quê? O que você pensa? Vamos ver. Qual é o caminho? aberta. Você tá aberta a propostas? Sim. Tá Que aberta bom. ainda. Aqui é a vitrine, né? Tô aproveitando. Incrível a vitrine da Bravec. Né? O networking que você faz é uma coisa absurda. Tanto durante as palestras, logo depois das palestras, jantar, vai jantar com um pessoal totalmente aleatório. É muito bacana. É muito legal esse networking que acontece aqui. O Gustavo, ele trabalha e acho que a sua especialidade, né, Gustavo, que você mais escreveu é a respeito de terapia celular. Não é isso. E o tema eu achei legal, os dois juntos, porque são terapias, principalmente terapias completam. articulares. Entendeu? Também tendíneas, também ligamentais, mas principalmente articulares, tá? Dos dois. Então, talvez se completem ou talvez sejam Competem entre si também. conflitantes em alguns pontos, se completem em outros Explica pontos. um pouco pra entendeu? gente de uma maneira um pouco menos técnica pro ouvinte. Eu ainda sou do leitor. Para o ouvinte entender um pouco exatamente qual é o seu trabalho, o que você faz, como você aplica e onde que fala aqui com ela. Então, eu trabalho muito com terapias musculoesqueléticas
A articulação é ainda mais, né, o que eu estudei, que foi que eu fiz meu mestrado, meu doutorado com articulação. E muita parte do que a gente chama de medicina regenerativa, né? Essas terapias digamos, mais recentes, onde a gente tenta utilizar as propriedades do próprio organismo para reparar um tecido, né? Então, assim, as terapias mais comumente utilizadas são as terapias que são derivadas do sangue do próprio paciente. Então, você pega o sangue, você tenta concentrar ali as proteínas que são benéficas, que vão ajudar a cicatrizar ou a diminuir a inflamação. E aí você concentra essas proteínas e injeta ela de volta no local da lesão. Né? E junto com essas terapias, a gente também tem as terapias celulares, que faz parte dessa linha também. Então, terapia regenerativa é um espectro muito grande, aí dentro dela tem várias terapias. E aí a celular seria mais, assim, como a gente fala assim, celular, mais talvez focada na célula-tronco, né? Ou célula mesenquimal. E que é mais ou menos a mesma coisa. Você pega células que estão no organismo, que tem a capacidade de reparar o tecido, você faz um cultivo in vitro, né, no laboratório, multiplica essas células e põe de volta no paciente com a expectativa que ela vá reparar aquele tecido. Aquele dano. E elas são terapias que costumam reagir... Porque o público do esporte é um público imediatista. Sim. Ele é um público, na maioria das vezes, sem paciência. Eu vejo muito, já ouvi muito até declaração, falamos aqui, inclusive, né, dessa falta de paciência. Esse tipo de terapia, ele tem um tempo a ser... Perfeito. Ele tenta melhorar a cicatrização. Então, vamos falar assim de tendão, por exemplo, que eu acho que daria uma resposta bem legal para isso. E vamos falar de célula-tronco, né, que talvez seja um grande tópico no assunto. Você tratar um cavalo com célula-tronco no tendão e um cavalo que não recebe nada, o tempo de cicatrização é muito parecido. Então, ele não diminui o tempo de cicatrização. Ótimo você falar isso. O que ele vai diminuir ele vai melhorar a qualidade do tecido que vai cicatrizar. E aí ele vai diminuir o índice de recidiva, porque o problema do tendão não é que ele não cicatriza, o tendão cicatriza. O problema dele é que ele às vezes cicatriza com tecido mais fibroso, que daí quando você submete aquele cavalo à mesma intensidade que ele vinha performando antes, aquele tecido fibroso é... Como se fosse um elástico deixado no sol. Exatamente, ele perdeu a propriedade biomecânica, né? Entendi. Então a célula-tronco ela melhora isso, mas ela não acelera a cicatrização. Às vezes, assim, ultrassonograficamente, às vezes você acha que o espaço está preenchido, porque na verdade você colocou um material lá dentro. Mas, assim, histologicamente, a gente sabe que não acelera, não tem uma diminuição muito significante desse tempo de cicatrização. É ótimo você falar isso, Gustavo, porque, assim, a gente enfrenta muita crença de que você usando um PRP, um lisado plaquetário, uma célula-tronco, você vai acelerar a cicatrização de um tendão. E eu sempre bato nessa tecla. Não, você vai melhorar a qualidade de cicatrização, não o tempo de eu falei do tempo justamente porque, assim, a gente vê uma urgência... Às vezes, fora um pouco do... Mas eu acho que está mudando. Você acha? Eu acho que está mudando. Eu acho que as pessoas estão conseguindo entender que tem algumas teclas que são importantes na fase, e eu acho que a principal, o bom diagnóstico. Quando você tem um bom diagnóstico, você consegue escolher a terapia certa. Quando ele fala dessas terapias, nós temos PRP, lisado plaquetário, só dessas terapias. Já falamos de todas elas no portal. Exatamente. Célula-tronco, triancinolona, ácido hialurônico, hidrogel, e aí vai IRAP, Prostride, e assim vai em diante. A escolha não depende de um chute ou do que deu resultado no último cavalo. O último cavalo respondeu tão bem ao hidrogel, vou usar hidrogel nesse outro também. A escolha depende da lesão que você encontra dentro da articulação. Quando a gente fala de articulação, que essas terapias são, que eu falei são destinadas à articulação. A escolha vai com a lesão. Inclusive, a triacinolona não é um inimigo. Ela é um amigo, dependendo da lesão que você encontra dentro da articulação. Entendeu? Então, o diagnóstico preciso é essencial. E aí vocês veem que o mercado, que o consumidor... O dono do animal, ele está entendendo isso. Sim, eu acho que alguns argumentos que a gente usa, né? Eu concordo contigo quando a gente fala de articulação. A gente não tem muita evidência em cavalo, mas existe alguma evidência em humanos
que a terapia biológica ela não melhora a claudicação tão rápido quanto um corticoide, por exemplo, melhoraria. Então, realmente, o corticoide parece ter um efeito mais rápido. Só que a terapia regenerativa, vamos colocar regenerativa, Sim. ou ortobiológica, como eu gosto de chamar, ela mantém aquele efeito por mais tempo. Então, é um efeito mais duradouro. E o efeito deletério. E aí a gente pode entrar no efeito deletério, que é uma parte da revisão que a gente fez aí com o corticoide, porque o corticoide, ele tem, imagina uma terapia que está aí desde 1980, talvez alguns artigos, assim, mas assim, tipo, bastante primeira? coisa. Primeiro em 1955 em Equinos. 1955 em 55. Equinos. Mas assim, os trabalhos talvez clínicos, tal, não sei o que, começou a vir ali da década de 80 e alguma coisa, 90, com o grupo da CSU fazendo o modelo e tudo. E a gente tem, sei lá, 30 anos ou mais dessa terapia e tem muito mito em volta dela, né? Então, a gente não sabe qual usar, quanto usar, quando usar, Como usar em como algumas usar, vezes. se usar muito é ruim, se usar, Pouco. entendeu? Então, a gente falou assim, não, peraí, vamos sentar e vamos revisar tudo que já foi escrito sobre isso para chegar a uma conclusão. Então, assim, a Paula hoje talvez seja a pessoa que mais leu artigos sobre corticoide, talvez nesse planeta, né? Porque ela revisou uma quantidade assim, absurda de artigos. Você tem esse um número, conhecimento. Paula? Foram uns 4 mil e É que a quantos gente artigos? acabou- Daí, a gente... 4.152. Você tem o número? Títulos e 4.152. 152 Relacionados ao corticoide. títulos e resumos que a gente avaliou, para depois chegar em números de acordo com cada pergunta, na verdade, que a gente queria chegar. Então, Caraca, por isso que eu sou fã. para Você cada entendeu? Meu Deus. é, Gigantesco. Gigantesco, é monumental. E alguma conclusão? Por favor, vamos lá. Sim, Agora você sim. leu, Spoilers. você leu O que que a gente tem? 4.152 trabalhos. Então, que você conclui? Vamos lá. a respeito de qual Porque assim, foi legal. A gente fez, assim, na verdade, 4 perguntas. São 4 perguntas básicas nesse segundo artigo. A gente já tinha um outro estudo de revisão parecido que só queria responder uma coisa, que é um mito, não um mito, mas assim, uma preocupação clínica muito grande que corticoide pode induzir laminite, né? O corticoide intraarticular induz laminite em cavalo. Desenvolvimento, sim. E a gente fez uma revisão de literatura e a gente descobriu que só tem muito poucos artigos sobre o assunto, acho que são se eu não me engano, foram 4 4 que abordam esse tema. que abordam esse E tema, esses tentaram artigos que avaliar abordam esse tema, eles não conseguiram suportar essa teoria. Então, assim, parece que, pelo menos em cavalos considerados saudáveis, não há essa correlação. Sim. Cavalos que têm algum fator de predisposição, eles podem ter mais riscos, né? Então, quando a gente fala assim, o que se sabe? Hoje a gente sabe que, assim, não dá para... porque, assim, principalmente nos Estados Unidos, é um problema muito grave porque existem muitos processos de veterinários que usaram corticoides e o cavalo desenvolveu laminite e aí o proprietário processa o veterinário porque assim, eu não sabia desse risco. Oi. E Lá é isso que muito dese- levado isso a que- sério. Lá é muito isso levado a foi o sério. que foi desenvolvido. Então a gente falou assim, não, peraí, a gente tem que... E teve alguns veterinários que perderam, né? Porque eles usaram uma dose que talvez fora da bula, alguma coisa assim. E o que a gente fez assim, não, peraí, vamos sair do achismo, o que as pessoas acham, para ver o que está realmente cientificamente, né, baseado, até para a gente nortear futuros estudos. Ótimo. Porque a gente fala assim, tá vendo? Isso aqui a gente não sabe. Então vamos fazer isso tudo Na aqui. verdade, não Né? sabemos. Exatamente. Então, porque às vezes algumas pessoas, você fez um estudo desse e concluiu, né, que nada sabemos. Eu falei, isso é uma conclusão. É uma conclusão. Porque a gente para com achismo e começa a entender que assim, a gente não sabe, porque muito veterinário fala, não, com certeza dá laminite. Sim, sim, E eu sim, falo sim. assim, Não, a gente não sabe. não sabe que tipo de cavalo vai causar laminite, não sabe que dose vai causar, não sabe que frequência vai causar, né? Se causa, porque nem a causa ainda está bem estabelecida, O né? que eu mais tenho ouvido aqui, em todas as falas, né, Leo, é assim, a base é o estudo, a base é a ciência. É que você está num lugar É que a gente- destinado a isso. É incrível, a gente ouve assim, né, nossa, Você tá no tem que lugar estudar destinado a sobre isso. isso. Tem que estudar sobre isso. A gente vai só fazer uma pausinha, porque a gente tem um intervalo, porque a gente já falou bastante. E daqui a pouquinho a gente volta.
Escolha ser campeão. Performance. Em 2024, a Abravec comemora 35 anos de trabalho em prol dos médicos veterinários, da atividade equestre e do bem-estar animal. Além dos congressos e eventos, estamos envolvidos nas principais causas da equidicultura, por meio de comissões no Ministério da Agricultura, CRMVs, Câmara Setorial de Agricultura, apoiando o IBEC, além de participar ativamente das comissões para o bem-estar animal. Ações fundamentais para garantir respaldo técnico ao esporte, sanidade e atividades relacionadas à medicina equina. Para sediar esse evento comemorativo de 35 anos, escolhemos o complexo Royal Palm Hall, em Campinas, São Paulo. Um complexo de eventos inovadores de alta tecnologia para receber nossos palestrantes nacionais e internacionais, congressistas e expositores, nessa edição que ficará para a história da medicina veterinária equina. Os sócios da Abravec contribuem para que a entidade tenha cada vez mais força e juntos defendamos os interesses da nossa classe. Save the date, 4, 5 e 6 de julho de 2024. Abravec 35 anos. Uma associação ainda mais forte depende de você. Gustavo e Paula, a pesquisa que está sendo desenvolvida agora para tentar entender todo esse processo vai ser em duas partes. Fala um pouquinho como é que vai ser a primeira parte e a segunda para o nosso ouvinte conseguir entender o que vai ser estudado agora. Então, vou falar das partes. Na verdade, isso. Então, vamos fazer o seguinte. A gente teve 4 perguntas clínicas, que a gente acha que são perguntas importantes. A primeira é muito básica. É saber se corticoide tem efeito, ele chama de modificador da doença ou modificador do sintoma. Ou seja, o cavalo, às vezes, melhora a claudicação, para de mancar, mas a doença continua. Continua lá. Né? E a gente, então, essa é a primeira pergunta. A gente tem uma pergunta que está associada também com várias aplicações, porque também é muito comum a gente ter assim, você não deve... A gente, né, em 2019, eu publiquei um artigo junto com o Frisbee que fala assim, a gente perguntou para os clientes qual que é o intervalo mais curto que você usa corticoide, né, que você se sente seguro. Intra-articular. E eles, grande parte dos entrevistados, que eram com os veterinários americanos lá na IP, eles falaram assim, intervalo de 6 meses ou intervalo de 3 meses. 6 meses foi 50%, 3 meses foi mais 30% e o resto são em algum lugar ali, né? Aquela grande história de que está vencendo a infiltração. Exatamente. Daí a gente falou assim, existe uma história, só conceituando, que até o proprietário às vezes fala, Hélio, acho que está vencendo a infiltração desse boleto, porque você infiltrou há 6 meses atrás. Você fala, não, calma, não é bem por aí. Não tem vencimento. Não tem uma data de... Isso é um mito, assim. Não tem data de validade. Não tem data de validade. Eu tenho muito disso, assim, cavalo que chega para mim e fala, por que o cavalo está aqui? Porque precisa fazer articulação porque já faz 6 meses que não faz. Eu falo, o cavalo precisa, né? Que essa é uma coisa que a gente fala, tá, mas o cavalo precisa. A gente fez para resolver o problema dele, não para e às vezes aquele problema nunca mais vai voltar. Às vezes você tirou aquela inflamação, você ajustou o resto, que precisa ajustar, não é só né? É ferrejamento, nutrição, carga de trabalho, e pode ser que o cavalo nunca mais tenha problema ali, né? Então esse negócio, vou fazer porque 6 meses atrás eu fiz, ou 3 meses atrás eu fiz. Só que assim, tem algumas vezes que você também precisa fazer, porque o cavalo não está com problema ali,
E algumas pessoas, não vou fazer porque não deu 6 meses ainda, né? E a gente fala assim, tá, mas e o corticoide tem uma duração tão longa na articulação? Essa foi a segunda E a gente questão. tentou perguntar assim, tá, Entendi. existe evidência que se você infiltrar mais frequente ou menos frequente, existe alguma evidência de ser detrimental para a articulação, né? Ou Sim. seja, vai afetar a articulação. A gente fez essas 2 perguntas, aí a gente tem o trabalho que fala da dose, né? Que a gente olhou. Doses Tá, mais tudo bem, altas e doses mais baixas. mais Se baixo. isso interfere Nos no efeitos, efeito articular. Exatamente. Isso. Que assim, a gente tinha um conceito muito talvez lógico para as pessoas, mas não lógico biologicamente. A gente pensar quanto mais melhor, né? O mais anti-inflamatório. E não, porque existem várias etapas ali durante a quebra do corticoide, do mecanismo de ação e tudo, que limita. Então, colocar mais, não adianta ter um fator limitante no meio do caminho. Mesmo em entendeu? articulações grandes? A gente faz uma concentração por líquido sinovial. Então, Uma articulações quantidade, sim. grandes teriam uma quantidade dose maior, maior. porque a gente caldeia, a gente regulamento, não, padroniza Entendi. Uma porcentagem por ml, ml, concentral vamos dizer. por ml. Então, assim, daí a gente consegue colocar. Que é uma dose que também não tinha, né? As Sim, pessoas ninguém claro. falam. Sabe, quanto você põe? Eu ponho 4, eu ponho 10, eu ponho 15. Tá, mas e aí? Né? É uma variação O que muito que tá- grande, né? Então, a gente foi em busca dessas respostas. Tem, não tem? Ou pelo menos dá um norte pra gente que realmente mais é melhor, né? E não é muito claro, né? A gente começa a ver que não tem uma relação tão clara. E ele, entendendo como a droga funciona, você entende o porquê que não é, né? O que existem fatores limitantes no processo. Eu falei E 4, última- qual que era a nossa quarta? Articulações normais. Isso, que é assim, a grande preocupação assim, tá, eu sei que infiltrar o corticoide, dependendo às vezes do tipo de corticoide, ele pode ser benéfico para evitar a progressão de uma osteoartrite, mas tá, tudo bem, que muito acontece muito isso, assim, o cavalo não precisa, mas eu vou para uma prova, então eu já infiltro, né? Tem, isso tem. E aí eu vou dizer, não, você está infiltrando uma articulação que não precisa, precisa. né? Então, Prevente. Ou Teoricamente. voltando no diagnóstico errado. exatamente. Entendeu? No diagnóstico errado. Vou infiltrar tá mancando do pé, vou infiltrar o boleto, o curvilhão, para ele poder ir para a prova sem ter um diagnóstico preciso de qual articulação que A está. importância da clínica aí, ela é vital. Né? Sim, isso faz parte. Isso E eu faz acho parte. que isso volta na discussão que a gente teve com o de regenerativo ortobiológico. Por quê? O corticoide, a Paula falou muito bem ontem na palestra dela, ele tem um efeito sistêmico. Então a gente sabe que botar o corticoide nessa articulação, ele vai ajudar qualquer outra articulação que Intracavalo. é intracavalo, aplicação intracavalo. Né? E já o ortobiológico, isso não está muito claro e não parece. Pelos mecanismos de ação não faz muito sentido, né? Entendi. Ou se você pensar num hidrogel de poliacrilamida, né? Aquilo lá, teoricamente, é inerte. Então, você botou naquela articulação, Ele vai se gerar o problema ali. não for naquela articulação, ele não vai dar resposta. Então, assim, às vezes eu vejo, né, os veterinários infiltrando o cavalo inteiro, às vezes eu sinto que o cara não tem muita ideia do que está acontecendo. Aí está né, Sim, tá dando usa- tiro de cartucheira numa formiga. Que é um problema que, né, e se você voltar nos textos livros e você vai ler que lá que a triacenolona tem um efeito condroprotetivo. Né? Não sei se o McRae foi o primeiro a usar esse termo, mas no livro dele está lá. E aí você olha isso, você pensa, então quer dizer que corticoide é bom para Pra cartilagem. proteger. Não, o que ele quis dizer naquele momento é que se estiver uma inflamação, a triacenolona diminui a inflamação e previne a quebra da matriz da cartilagem. O que não significa que se não tiver inflamação, Vai fazer alguma Vai diferença. fazer- não vai proteger, proteger. vai fazer, Vai vai destruir, destruir, entendeu? é. Então, assim, não é que o corticoide é bom para cartilagem, Não. só que no caso de uma Entendi. inflamação, ele é melhor do que a melhor. inflamação. Eu entendi. Agora, se não tiver tiver inflamação, inflamação, é melhor não colocar não o corticoide. E é isso que a gente precisa voltar a educar muitos veterinários, porque os caras dizem, estou infiltrando tudo isso aqui, mas é com triacenolona. Eu falei, Então- tudo bem, mas se essa articulação não precisa, É um problema. é um problema, né? Então, assim, isso vai voltar ao diagnóstico, a precisão. E aí, quando você trabalha com medicina regenerativa, você precisa ser muito mais preciso no tratamento. Você precisa saber exatamente onde você está colocando as coisas. Porque a gente não espera que tenha um efeito sistêmico. E isso é muito legal, porque eu acho que a gente está lidando aqui. Você sempre está fazendo várias perguntas para vários pesquisadores, né? Tal. E o futuro? O que você acha? E a gente está falando do futuro aqui. Então, nós estamos falando do futuro em que sentido? Não, já é presente, na verdade. Mas eu acho que vai ter muito tempo e muito estudo
sobre todas essas terapias. Porque a gente falou bastante de corticoide aqui, mas o foco, eu acho que hoje, é o diagnóstico preciso. Aí você fala assim, mas tá bom. E há 6 anos atrás? Eu não vou tão longe, 6 anos atrás. 6 anos atrás a gente tinha acesso a corticoide e ácido hialurônico. Pelo menos eu falo por mim, entendeu? A gente tinha acesso a corticoide e ácido hialurônico. De repente surge o hidrogel. Aí você fala, nossa, olha que legal, o hidrogel e tal. De repente surge o PRP, o lisado plaquetário. E as coisas vão evoluindo de um jeito, assim, galopante. Eu lembro de uma palestra que você apresentou na Bravec durante a pandemia. Que você terminou a palestra e eu falei, caraca, véio, que bela palestra, entendeu? E de repente a gente começa a ter contato com tudo isso. E rápido, porque a palestra foi num determinado momento e na semana seguinte a gente já estava funcionando tudo isso, girando tudo isso de uma forma super legal. Então, quer dizer, eu acho que hoje vários veterinários já estão aptos a trabalharem, claro que com responsabilidade, porque tem uma vantagem que acho que vocês vão concordar, do ácido hialurônico, do hidrogel e do corticoide, que é uma aplicação só. Várias outras terapias são várias aplicações. E aí você coloca o cavalo em risco. Várias vezes eu conversei até com você sobre os casos de artrite sépticas, entendeu? Então, e o que você acha que é o futuro? O que vocês acham que é o futuro? Bom, assim, eu acho que vai bem nessa linha de o futuro vai ser cada vez saber mais sobre a doença, né? Então, em qual estágio da doença está tratando o quê, né? E conseguir manipular o tratamento, né? Eu vejo a medicina regenerativa, ortobiológica. Eu não gosto de chamar medicina regenerativa porque dá a ideia que a gente está regenerando um tecido. Até hoje não teve nenhum estudo que conseguiu demonstrar uma regeneração. Eles conseguem mostrar um efeito modulador anti-inflamatório, principalmente quando a gente fala de articulação, né? Então, assim, não é que eu botar um PRP, um IRAP, um ProStride, ele não vai regenerar. Eu fiz um doutorado com regeneração de cartilagem, a gente gastou $2 milhões, a gente concluiu que não dá. Então, assim, pra ficar claro. A gente gastou $2 milhões e falou, não deu. Então, assim, para mim é muito complicado, porque às vezes a gente chega e, assim, aqui e lá nos Estados Unidos também, algumas terapias chegam direto no mercado. Não passa pela validação científica. E aí eu vou, às vezes, para a IP e o cara tá com um produto novo lá. Eu falo, tá, mas o que é isso? Os caras, não, isso aqui é uma proteína, que não sei o que não sei o que lá. Regenera a cartilagem. Olha pro cara, não, regenera não. Tipo, não regenera. Já tá errado. Sim, a gente não consegue. Tipo, a gente fez esse projeto, eu brinco, mas assim, realmente foi um projeto muito grande. Foi nesses valores. E a gente fez uma cartilagem que cicatrizou melhor do que se você não tivesse usado o tratamento. Agora, regenerar, que você tem uma cartilagem normalzinha, igualzinha, não. Né? Então, quando alguém vem para falar assim, isso aqui regenera a cartilagem, eu já duvido. Falo, muito pouco provável, né? Porque a matriz extracelular da cartilagem é muito complexa. E então, assim, para mim, assim, o que mais me preocupa às vezes quando eu vejo assim, pessoal, o que é o futuro? Não é nem às vezes a pergunta que eles vêm, o que é o futuro? Alguns veterinários chegam para mim assim, o que tem de novo lá? Né? Porque eles querem usar o que tem de novo. Eu falei, não, vamos usar o que funciona e deixa de usar o que é novo, porque novo já foi todo bem ano testado. Tem. Novo todo ano tem. A gente vai para as conferências lá, tipo, né, eu participo de algumas conferências de pesquisa básica em ortopedia, que são cientistas que estão estudando a proteína daquela célula naquele espaço articular em modelos animais. E aí o cara achou, fiz essa proteína aqui e melhorou a doença articular no rato, né, no modelo experimental em rato. Cara, faz 10 anos que eu vou para o meu, todo ano tem uma proteína nova que tem esse mesmo efeito. Aí eu falo assim, o que aconteceu na clínica? Assim que você começa a levar para modelos experimentais mais complexos, desafiadores, como é o cavalo, que é um modelo experimental para humano, você começa a ver que não funciona do mesmo jeito e que não tem o mesmo efeito, né? Então, para mim, eu falo para o pessoal assim, não foque no que há de novo. Foque no que a gente tem de evidência, né? Você pode falar qual é a nova evidência em terapias articulares. Eu falo assim, então são esses trabalhos que saíram, né? E é mais ou menos isso que a gente entende. Agora, me preocupa muito alguns veterinários que, tipo, o que tem de novo? Porque não é aqui, só aqui, lá também. Fulano de tal está usando esse produto e, excelente. Eu falei, cara, mas ele começou a usar agora. Sim. Ele colocou em alguns cavalos, o efeito placebo é muito forte, que as pessoas não entendem, né?
Então, bota no cavalo, De já pô, esperar que vai melhorar. você gastou R$1.000, R$2.000, R$3.000, dólares numa terapia, você vai olhar aquele cavalo, você vai olhar com uma cara de que melhorou, né? Nossa, o viés, o viés trabalha muito nessa afirmação. E assim, é muito comum. Se esse cavalo for de prova, então, e ganhar uma prova importante na sequência... E aí você fez mudança de ferrejamento, fez a fisioterapia, fez, né, deixou o cavalo alguns dias descansando e tal, não sei. Então, tudo isso, tanto que assim, quando a gente olha os estudos, a gente vê que o grupo controle, que recebeu solução saliente, também melhora, né? Então, assim, tem um efeito placebo, claro, e é muito difícil a gente conseguir explicar isso para as pessoas, porque a gente chega lá, daí aparece algum veterinário lá, não, putz, eu comecei a usar isso aqui e, ó, 100%. Por exemplo, você fala 100% dos cavalos melhor, fala, não é verdade. Não é verdade. Olha, em biologia alguma coisa ser 100% é difícil, viu? Então, assim, o cara, não, 100% dos cavalos... Então, pergunta, melhorou, tá? Qual que é a porcentagem melhora e qual que é a porcentagem de pacientes que respondem à terapia, né? São coisas que a gente fica muito... Eu brinco às vezes que eu soluciono a Cíntia, anda muito comigo, e às vezes ela chega pra mim e fala assim, Taírio, e o que você acha? Eu falei, eu não quero saber o que foi. Se foi o ferrajamento, se foi o PB. Às vezes eu não quero saber o que foi, Cíntia. O cavalo está um espetáculo. Que fique assim, entendeu? Ficou ótimo, que tá ótimo. Não quero saber o que foi. Quero saber de ter dado o resultado. E é mais ou menos o que você está falando. Eu acho assim... E eu penso muito assim, que aqui é igual. Posta no Instagram uma mesinha com 4 agulhinhas, um campo estéreo e um medicamento novo, todo mundo vai pesquisar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aí todo mundo, você não está usando? Os próprios veterinários, sério, você está usando? O que você acha? Eu falo, não, eu estou esperando dar errado. Estou esperando dar errado, estou esperando aparecer cavalo com uma articulação estourada, ou não. E se não der errado, dali 2, 3 anos, eu vou falar, opa, o que é isso aqui que estão usando que é legal, entendeu? A gente estava ontem conversando aqui, nem sei, acho que foi com o Silvio mesmo. Nem foi aqui, foi fora daqui. E ele fez um comentário que a gente... Não, foi aqui mesmo que ele falou. A gente exporta profissional hoje, né? O Brasil exporta os grandes veterinários, né? Que é o seu caso, que é o caso de outros profissionais que estão se destacando muito lá, né? Você diria que... E me parece que o Silvio falou algo assim... Saiu um conteúdo agora numa revista de Horses, onde diz que o mercado veterinário nos Estados Unidos de cavalos está reduzido. Está faltando profissionais. Faltando profissional, né? É uma crise hoje lá. É uma crise. Então, crise assim, o que eu penso? A gente exporta, Primeiro, por que você acha que a gente tem tanta qualidade? Como você vê isso? Eu acho que a qualidade ela vem de vários fatores e a gente vai ver que existe uma qualidade às vezes até em algumas áreas, né? Algumas áreas da veterinária de equinos no Brasil se desenvolveu e a gente pode talvez botar alguns, né, expoentes nessas áreas que foram pessoas que foram para lá, desenvolveram e, né, voltaram e conseguiram desenvolver essas áreas aqui. Então, existem alguns expoentes, né? Eu vou fazer um exemplo, o Dr. Alvarenga, da área de reprodução. Eu estava com o Frisbee uma vez, a gente estava desenvolvendo uma terapia regenerativa que a gente pensou, putz, seria legal testar isso para reprodução, né? O Frisbee ligou para uma pessoa que, né, na opinião dele, era o expoente na área lá nos Estados Unidos de reprodução. Ele explicou o projeto. Essa professora sempre falou, não, essa área é com o Alvarenga, ele é o cara, entendeu? Então, assim, você fala assim, o professor de lá pegou e falou, não. E o Frisbee, tipo, não tinha essa conexão. Daí, entendeu? Ele foi encaminhado para o Alvarenga porque a professora de lá, que era uma expoente na área, falou assim, não, isso aí não é comigo, isso é com o Alvarenga, ele que sabe disso aí, né? Então, assim, a gente tem esses expoentes e isso é muito bacana, né? Algumas coisas a gente ainda está um pouco engateando em algumas outras disciplinas que a gente precisa, até por questão de formar os profissionais, terem mais experiências, voltarem, mais recursos aqui no Brasil também, que é alguma coisa que às vezes a gente está vendo aparecer. Acho que um grande exemplo é ressonância magnética. Até alguns anos atrás a gente tinha muito poucas opções, agora já está começando a aumentar o número de opções para a gente, que é uma ferramenta que eu uso, por exemplo, muito lá nos Estados Unidos, né? Eu tenho uma rotina grande com isso, porque como eu trabalho num hospital de referência, eu trabalho com casos mais complexos, né? Então eu preciso de uma ferramenta que me ajude com isso. Então, assim, mas a crise nos Estados Unidos é gravíssima, né? Com isso aí. Você acha que
Eu falei isso na IP, eles não gostaram da minha interpretação. Então, eu vou falar o que eu falei. É o seguinte, existem apenas 30 escolas de veterinária nos Estados Unidos, então formam poucos veterinários. Pense isso como um business, né? Pense como um negócio. Você forma um número fixo de veterinários, o mercado de pequenos está explodindo, então eles estão cada vez captando mais veterinários. O salário entre um veterinário de pequenos animais e um salário de equinos, a discrepância é muito grande e a qualidade de vida é muito grande. Então, assim, os veterinários de pequenos animais nos Estados Unidos, meus alunos se formam, vão trabalhar com pequenos, o contrato deles inicial é 4 dias por semana. Ninguém trabalha 5 dias por semana. Já está fora de cogitação alguém te oferecer 5 dias por semana. Alguns já estão oferecendo 3, para ver se atrai as pessoas para lá. Né? Num horário das 8 às 5, né? Então você não precisa trabalhar 24 horas por dia, com um salário que é o dobro do que você conseguiria. Então, assim, existe um deslocamento muito grande de recém-graduandos para o PET. Né? Além disso, existe uma coisa que a gente criou lá, e acho que talvez a cultural aqui também, que não é só nem com relação a, putz, você tem que trabalhar 24 horas por dia, porque foi isso que eu fiz, é isso que todo mundo tem que fazer. Essa nova geração já não está mais aceitando isso. Eu falei, não, peraí, eu vou trabalhar 24 horas por dia nessa opção, sendo que eu tenho um outro contrato das 8 às 5, né? Então, tem um pouco disso. E outro fato que eu tento mudar, porque esse eu tenho algum controle, e eu acho que talvez até a nossa especialidade de medicina esportiva, a gente acaba fazendo tanta, eu vou usar um termo aqui, mas tanta firula sobre o que a gente faz. Todo mundo tem tanta certeza de tudo e que tem que ser exatamente daquele jeito, senão dá errado, que a gente forma os profissionais inseguros, que eles falam, nossa, meu Deus, mas se eu colocar a agulha nesse jeitinho, já dá tudo errado. E a maioria das vezes olha para você, cara, eu já fiz isso de 1000 formas diferentes e adivinha, todas deram certo, sabe? Tipo, eu vou fazer um bloqueio perineural, cara, é 2 ml. É por ali, entendeu? Não tem essa precisão que alguns veterinários... Quanto mais conhecimento você tem, mais inseguro você vai ficando, né? Você vai vendo as alternativas, exatamente. Então, assim, acho que um problema que acontece é muito a gente ficar criando isso muito em cima. Entendi. Então, os veterinários mais novos saem e, assim, umas discussões que às vezes eu tenho até lá, porque sempre tem um veterinário que está fazendo um negócio há 20, 30 anos, fala, não, dá certo porque eu faço há 30 anos. Eu falei, você já chegou à conclusão que você pode estar fazendo por 30 anos errado? E os caras ficam bravos comigo, né? E porque, assim, a única coisa que eu não consigo discutir com eles é ele fala assim, eles têm mais anos de prática do que eu, porque isso aí eles sempre vão ter, né? Só que, assim, pô, ler o artigo, não, ler o artigo eu posso ler mais artigo que ele, eu posso dar mais, eu posso ver mais casos para fazer mais tudo. Aí o cara fala, mas eu já tenho cabelo branco. Eu falei, tudo bem, né? Não, quando chega nesse argumento, você tem que pagar a discussão. Quando a pessoa chega nesses argumentos, tipo, não, mas eu sou mais velho que você, você fala, tudo bem, te respeito, acabou. Entendeu? Aí tá bom, acaba a discussão, eu né? essa pergunta muito assim por conta do que a Abravec representa e significa na vida desses estudantes, sabe? Isso. A gente tá num ambiente aqui onde eles vêm atrás dos ídolos. Você deve ser ídolo para muitos que estão ali começando. A gente falou disso em outras conversas aqui com outras pessoas, o Hélio falou isso. Assim, às vezes o professor Marco falou isso, ele falou, eu fui para a reprodução porque o professor tal, e a hora que eu olhei aquilo, eu falei, é isso que eu quero, né? Então, assim, a gente está num ambiente onde eles estão aqui, atrás de entender, são jovens, né? Atrás de entender, atrás do caminho. Então, eles podem aqui achar o caminho deles, achar os seus ídolos, e aí, que recado você daria para esse público que, primeiro, como formando, e segundo, como... Você pode trabalhar nos Estados Unidos, só que tem esse ônus e esse bônus, entendeu? Acho que era isso. Assim, o que eu diria, na verdade, acho que é importante entender as pessoas que a gente se inspira, mas a gente tem que fazer uma leitura crítica de tudo, né? Porque, assim, eu pego muita gente que começa simplesmente, volta a mesma coisa terapia, eu vou usar isso aqui porque essa pessoa está fazendo, né? Sim. Eu acho que a gente tem que parar com essa ideia, e assim, era uma coisa que eu tinha muito problema, tem problema lá nos Estados Unidos também com isso, de pessoas que, tipo... Eles têm aquela ansiedade de estar fazendo e esquece que você precisa estudar para estar fazendo, né? Então, as pessoas às vezes têm menos paciência de pôr a bunda na cadeira e estudar um artigo, um capítulo de livro, ler. E ele fala assim, não, mas eu aprendo mais na prática. Eu falo, cara, na prática você repete, né?
A base está no livro, está na teoria, você vai ler. A E você prática, pode fazer 30 anos errado. Exatamente. É o que você acaba de falar. Você pode fazer 30 anos errados se você não pegar se você não souber a base e não está sempre se atualizando, né? Porque alguns conceitos há 20, 30 anos atrás que a gente tinha hoje são mostrados que não era isso, né? Então, a primeira coisa que eu falo para os alunos, estude, né? Você nunca vai ter 30 anos a mais de experiência de alguém que já começou, né, na sua frente. Mas você tem a obrigação e você tem os recursos de estudar mais do que qualquer um. E, assim, isso não tem como. Isso depende só de você. Estudar depende só de você. Uma vez eu falei assim, um tripé que é mais ou menos o seguinte. A base é o estudar. Isso todo mundo hoje tem acesso aos cursos, tal. Talvez um artigo ou outro você tenha uma limitação de acesso, mas você consegue. Aí depois você tem naquela recursos as tecnologias, porque também não adianta você sabe tudo de ressonância magnética e não existe ressonância magnética aqui, né? Aqui nesse Exatamente. quarto e sempre. E aí lá em cima vai ser a experiência, entendeu? Então assim, a experiência na verdade vai estar naquele topo da pirâmide, não porque ela é mais importante, mas é porque assim, você vai chegar lá a partir do momento que você tem a base e a partir que você tem acesso àqueles recursos. Toda a casuística que você criou nesses 30 anos de experiência. Exatamente. Aí tudo bem. Com o conhecimento aliado, Exatamente. a casuística, a experiência, aí você tem um N bacana para falar, isso deu certo por causa disso, disso. Mas algumas pessoas querem começar lá, eu quero ter, mas não entende que sem a base não se Foi uma discussão polêmica essa semana isso daí, né? Acho que você acompanhou, né? Fazer residência ou pular direto. Eu sou um grande fã de residência. Não, eu sou um grande fã de conhecimento. E residência é um degrau que você falou que é uma prática claro que orientada, se você não passar, tudo bem, você pode achar outro caminho para adquirir o conhecimento. Não estou falando que é obrigatório, mas assim, ou que o mundo vai acabar dizer que não é bom fazer residência, pelo amor de Deus, aí não. Aí é um dos principais pilares de conhecimento, onde você está associado com pessoas que vão te passar muito conhecimento e vão te ensinar a estudar também, te estabelecer esse hábito, né? E esse intercâmbio não, de ir para lá é fácil, não é? Dá esse panorama para esse estudante, porque às vezes ele tem o sonho, né? Dá esse panorama aí. É esse panorama. Hoje, logicamente, com a falta de veterinário, facilita, né? Então, assim, eu estava falando com uns amigos, tenho vontade de ir. Eu falei, internship hoje lá nos Estados Unidos, eles estão abrindo um pouco mais para os brasileiros. O grande problema é que é o seguinte, se você vai para lá sem a licença, você não pode, teoricamente, exercer. Você tem que estar sempre à supervisão de um veterinário. Então, alguns hospitais vão ter sempre um veterinário, eles precisam de alguém para estar lá, né, dando aquela ajuda. Você internship não é o residente. Exatamente. Então, assim, existem muitas limitações com isso. Em alguns lugares aí, alguns hospitais são um pouco mais flexíveis que outros, aceitam um risco maior, né? Porque, por exemplo, eu trabalho hoje na universidade e aí são leis estaduais, é diferente. No Texas, o que eu tenho lá é o que eu chamo de special license, ou seja, uma licença especial para pessoas com treinamento acima da média. E aí eles já deixam bem claro na lei. E isso é considerado pessoas que são certificadas pelo colégio de especialidade, né? Então, como eu sou certificado pelo colégio de especialidade de medicina esportiva, eu tive acesso a essa... Agora, um residente ou um interno que tenta fazer essa residência lá, ele não consegue porque ele não consegue começar, porque ele ainda não acabou a residência, ele está fazendo a residência. Entendi. No Colorado, onde eu fiz a minha residência, eles têm uma outra lei que chamam a licença acadêmica. Então, não interessa o nível, você trabalhando na universidade, você tem acesso a essa licença especial, né? Então, são essas diferenças que acontecem, até às vezes estaduais. Então, eu digo por exemplo, olhem os estados que aceitam, que têm licença acadêmica ou que aceitam alguma coisa desse estilo. Uma pesquisa. Você vai ver que as universidades que também elas conseguem trabalhar com questão de visto, né? Porque daí a segunda, tudo bem, você conseguiu isso, agora como que você consegue o visto? Daí tem, um monte de interpretações diferentes, estado para estado, de universidade para universidade, se é J1, F1, se é H1B, o H1B é mais caro, mas aí tem que ser, não tem que ser. Então, assim, tem muita polêmica com relação a isso. Então, assim, vai ter que ser uma coisa que vai ter que procurar aonde que vai dar certo. Hoje, com certeza, os hospitais particulares eles estão sentindo a falta de profissionais e eles estão assim, eu preciso de alguém. Nem que eu tenha que vir aqui toda vez supervisionar esse residente, né, ou esse interno. E eles gostam de brasileiro? Eles gostam porque o brasileiro trabalha
Trabalha muito, né? O brasileiro vai com sangue Trabalha no muito. olho e tal. E a gente tem assim, uma vantagem que, assim, geralmente já tem né, quando chega o brasileiro lá, já passou por um filtro, né? A gente não tá pegando a média, a gente tá pegando os caras que se destacaram aqui para ir para lá, né? Então é outra coisa que eu falo, você quer ir para lá, se destaca aqui. Porque ninguém, tipo, vai sortear um nome lá e falar assim, acho que essa pessoa vem. Eles vão te ligar e falar assim, quem que você conhece lá que é bom? Essa repferência é importante. Eu tenho contato com 3 hospitais que, na verdade, me ligam sempre, que eles mandam currículo. Hélio, como é que é? Porque já tiveram problema com um brasileiro que tava, e eles me ligaram e falaram, pô, tive problema com essa pessoa. Eu falei, não, mas ele ficou comigo 2 dias. Por que não me ligou? Aí eu falei assim, pô, não sabia. Aí agora eles sempre ligam pra perguntar mesmo. Legal, gente. Obrigada. Foi um prazer falar com vocês. Valeu. Deixa assim, acho que as redes sociais, né? Era bom vocês falarem aqui. Sim. Porque o ouvinte pode querer te seguir e ouvir mais, aprender mais, entender mais. Sim. Eu, de rede social, também não sou muito ativo. Tenho o Instagram. Não respondo em 15 minutos. Não respondo em 15 minutos. Se eu olhar sua mensagem e não responder, manda de volta, porque eu esqueço. A Paula sabe bem disso. Mas é Gus, né? gus.zanotto, meu último nome, ZANOTTO, é o meu Instagram. E eu também tenho só o Instagram. Qual é o seu Instagram? É p.tokawa. T-O-K-A-W-A. Não, P-Tokawa, sem um ponto, desculpa, gente. Repete, @ @ptokawa. P-T-O-K-A-W-A. Obrigada, gente. Foi bom. Espero que É sensacional. Mais um que daria para ficar o dia inteiro batendo papo com eles. A gente espera que o nosso ouvinte esteja aproveitando tudo que a gente está aproveitando aqui em loco. O Hélio falou que ele não participou das palestras, mas que ele teve individuais aqui durante todos os podcasts. Aula particular, pô. Aula particular. Obrigada, gente. Valeu. Até a próxima.